Ao analisarmos o organograma do Poder Judiciário, uma instituição se destaca, pois ela não faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros: a Justiça Militar. Por que razão a Constituição brasileira prevê a existência de uma justiça especializada, separada dos demais? Para responder a essa pergunta, temos que considerar que as instituições militares se sustentam sobre duas vigas: a disciplina e a hierarquia. Assim, nós devemos considerar que a vida profissional dos militares tem regras diferentes de todos os demais servidores públicos. Os militares, por exemplo, não podem se sindicalizar, eles são proibidos de fazer greve, eles não têm fundo de garantia, eles trabalham nos finais de semana, feriados, carnaval, Natal, Ano Novo e jamais podem reclamar o pagamento de horas extras. Além disso, eles podem ser transferidos para locais distantes, desde que haja interesse público. Por fim, é necessário notar que qualquer civil pode deixar seu emprego quando quiser. O militar que se ausentar do local de trabalho por tempo superior a 8 dias pode ser acusado da prática de crime de deserção, com pena prevista de até 2 anos de detenção. Essas e outras peculiaridades justificam a existência dessa justiça especializada. Na aula de hoje, iremos falar sobre a Justiça Militar da União e dos Estados. A Justiça Militar é dotada da competência para processar e julgar crimes militares. Isso significa que, em regra, a Justiça Militar não dispõe de jurisdição civil. A Justiça Militar brasileira está dividida em Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União é o mais antigo ramo do Poder Judiciário brasileiro. O Superior Tribunal Militar foi criado em 1º de abril de 1808 por Dom João VI, que ainda era o príncipe regente de Portugal. É curioso notar que a Justiça Militar só passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição de 1934. Conforme dispõe o artigo 124 da Constituição, a Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar, que considera como crimes militares todas as ações previstas no Código Penal Militar quando praticadas por militares em atividade, os crimes praticados por civis contra militares, os crimes praticados por militares da reserva ou militares em lugar sujeito à administração militar, ou os crimes praticados contra militares em serviço. São órgãos da Justiça Militar da União: o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares. O Superior Tribunal Militar. De acordo com o artigo 124 da Constituição, o STM é composto por 15 ministros nomeados pelo Presidente da República após sua indicação pelo Senado Federal. O Superior Tribunal Militar conta com ministros civis e militares. Os ministros militares, todos da ativa, se distribuem da seguinte forma: 3 oficiais da Marinha, 3 oficiais da Aeronáutica e 4 oficiais do Exército. Os ministros civis, em número de 5, são escolhidos da seguinte forma: 3 dentre advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de exercício profissional, 2 dentre juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Circunscrições e auditorias militares. A primeira instância da Justiça Militar é composta por 19 auditorias, divididas em 12 circunscrições judiciárias militares. Cada circunscrição abriga uma ou mais auditorias militares. A circunscrição que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, conta com 4 auditorias militares. É preciso notar que as auditorias têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército ou mesmo à Aeronáutica. A Justiça Militar dos Estados. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal,
compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e os membros dos corpos de bombeiros, nos crimes militares e nas infrações disciplinares. Assim, com a Emenda Constitucional 45, a Justiça Militar Estadual passou a ter competência não só para julgar crimes militares, mas também matéria civil, as ações contra atos disciplinares. Esse é um dos mais importantes pontos de distinção entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados, pois a Justiça Militar da União é dotada de competência unicamente criminal, ela não é dotada de competência civil. Além disso, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição, quando uma vítima de homicídio doloso for civil, a competência será sempre do tribunal do júri. Assim, se um tribunal militar assassinar um civil, ele deverá ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri e não pela Justiça Militar Estadual de primeiro grau. A Justiça Militar Estadual é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, em segundo grau, pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais de justiça militar. Estes somente podem ser criados nos estados em que o efetivo militar for superior a 20.000 integrantes. Assim, somente os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul contam com tribunais de justiça militar. Considerando que a Justiça Militar Estadual não guarda qualquer relação com a Justiça Militar da União, das decisões proferidas pela Justiça Militar Estadual não é cabível o manejo de recursos para o STM. Logo, as decisões proferidas pela Justiça Militar Estadual só desafiam recursos para o STJ ou para o STF. Segundo o artigo 77 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, a Justiça Militar Estadual é composta pelo Juizado de Direito Militar e pelo Conselho da Justiça Militar. Aos juízes de direito militar compete processar e julgar os crimes militares praticados contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ao Conselho da Justiça Militar, sob a presidência de um juiz de direito, compete processar e julgar os demais crimes militares definidos em lei, praticados por oficiais e praças das corporações militares do Estado. É preciso considerar que as Forças Armadas e a Polícia Militar dos Estados são preparadas para proteger a sociedade. Mas quando se insubordinam, elas podem se transformar nas mais terríveis ameaças. Assim, podemos falar que a Justiça Militar exerce um papel importantíssimo no controle das instituições militares, um verdadeiro instrumento de proteção da democracia e dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. Essas eram as breves considerações que eu tinha a fazer sobre a Justiça Militar. Nos veremos na próxima aula, quando trataremos do Supremo Tribunal Federal. Até lá!